Oi, turma, tudo bom, pessoal? Vamos continuar. Correção dos nossos exercícios. Essa aqui é a apostila 3, página 20, ok? Então, nós havíamos corrigido até o exercício 4, dando sequência agora, exercício 5. Leia a frase. A esposa de Agar o corrigiu dizendo, nós conseguimos. Olhem que eu já destaquei, pessoal, né? Porque é a respeito dessa palavrinha do o que a questão quer saber. Nessa frase, a palavra o pode ser considerado um artigo? Explique. Olha a resposta, não. Não é um artigo, pessoal. Por que não? Olha a explicação. Pois não está acompanhando um substantivo. Ela está substituindo o nome Agar. A esposa de Agar o corrigiu. Esse o é quem? É o Agar. Daria para ser trocado também por ele. A esposa de Agar corrigiu ele dizendo. Tá vendo que esse o, ele se refere ao Agar. Tá bom? Esse o quer dizer, poderia ser igual. Vou escrever aqui, ó. Poderia ser igual a ele. Ok? Isso não é artigo. O artigo, ele apenas acompanha o substantivo. Por exemplo, o gato morreu. Esse o só está acompanhando a palavrinha gato. O gato morreu. Agora, quando o o substitui um nome, aí ele não é artigo. Aqui o o está substituindo a palavrinha ele. É a mesma coisa que dizer Agar. Para não repetir de novo, né, o nome Agar, a esposa de Agar o corrigiu. Então, a esposa de Agar corrigiu Agar. Para que repetir, né? Então, esse o não é artigo. E por que ele não é artigo? Porque ele não está acompanhando o substantivo. Ele está substituindo, tá? Olha isso, ele está substituindo o nome Agar, ok? A segunda parte aqui que eu deixo também. As palavras eu, nós, ele, ela, eles e o, tá vendo? Eu, nós, ele, ela, eles, o, foram empregadas para substituir os nomes, isto é, os substantivos Agar e esposa. Nós vimos isso nos exercícios anteriores, né? Da página 19, toda vez que apareceu eu, o Agar estava se referindo a ele. Nós, quer dizer, o Agar estava se referindo a ele e a sua esposa Elga. Quando a gente só falava ele, era o Agar. Ela se referia a Elga, que é a esposa do Agar. E eles se referia aos dois. E no caso dessa frase aqui, o está se referindo ao Agar. Então, essas palavrinhas, elas foram empregadas para substituir. Então, gente, é isso que nós vamos aprender. Pronome pessoal. Qual que é a função do pronome pessoal? Olha aqui grifado embaixo. A função deles é substituir substantivos. Por quê? Para evitar repetição. Imagina eu escrever um textinho falando assim. O Carlos é meu irmão. O Carlos tem 9 anos. O Carlos é muito arteiro. O Carlos não vai ficar chato, ficar toda hora falando Carlos, Carlos, Carlos. O que eu posso fazer? Usar pronomes para substituir o nome Carlos. Então, no começo eu até coloco, o Carlos é o meu irmão. Ele é muito arteiro. Eu sempre o corrijo das coisas que ele faz errado. Olha só, o Carlos é o meu irmão. Ele, eu usei o ele para substituir Carlos, para não ficar repetindo. Ele é muito arteiro. Depois eu disse assim, eu sempre o corrijo quando ele faz coisas erradas. Eu sempre o corrijo. Então, esse
O significa o Carlos. Eu vou até escrever aqui e gostaria que vocês escrevessem, hein? Olha só. O Carlos... Epa, deu probleminha aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo corrigir. O Carlos é meu irmão. Vou continuar. O Carlos é muito arteiro. O Carlos tem que sempre ser corrigido. Olha que feio, né, gente? O Carlos, o Carlos, o Carlos. Vamos usar pronome para melhorar esse período? O Carlos é meu irmão. Vírgula. Vou pôr assim. E ele é muito arteiro. Sim, eu sempre o corrijo quando ele apronta. Então, olha agora o que aconteceu. Deixa eu ver se dá para grifar. Aí aqui deu um espaço que não precisava, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo grifar. Ele não dá para grifar, gente. Mas eu quero que vocês marquem aí, olha. Ele, grifo ele, grifa o O, tá bom? Olha o ele de novo. Eu sempre corrijo o Carlos quando o Carlos apronta, né? Então, olha aí. A função do pronome é substituir um nome, tá bom? Para evitar repetição, para evitar que o texto fique chato, tá bom? Então, é isso, gente. Aí, o exemplo. Vamos agora para o exercício 6. Releia um trecho do relato. Aliás, antes de continuar, eu gosto de fazer tudo muito certinho, né? Fazer uma flechinha aqui, ó. Então, isso aqui é deste exemplo, ok? Ó. Certinho? Vamos para o exercício 6. Releia um trecho do relato das garotas que foram à Antártica e observe as palavras destacadas. Então, quando o nosso pai diz que já é possível encontrar um iceberg no caminho, a gente fica mais tempo do lado de fora do barco fazendo companhia para ele no frio. Achamos que ele gosta de sentir frio. Nós gostamos só um pouquinho e logo queremos voltar para a cabine. Gente, olha essas palavrinhas. Agora ele pede para completar o quadro. Quais são as palavrinhas desse texto que serviram para se referir ao pai, né? Então, quando falou do pai, nosso pai diz que é possível encontrar um iceberg no caminho. A gente, quando falar a gente, é o pai? Não. A gente quer dizer as meninas, então não. Vou continuar. Fica mais tempo do lado de fora do barco fazendo companhia para ele no frio. Quem que é esse ele? As meninas ou o pai? O pai. Então, ó, esse ele é o pai, tá bom? Achamos que ele gosta de sentir frio. Quem gosta de sentir frio? O pai. Então, nem vou repetir, não precisa. Tá aqui, ó. Não precisa repetir porque é, né, a mesma palavra. Deixa eu só arrumar isso aqui que eu não gostei. Vou fazer direitinho. Então, esse ele aqui, ó, é o pai também, ok? Nós gostamos só um pouquinho. Esse nós é o pai? Não, é as meninas. Então, do lado de cá, olha as palavrinhas que se referem às meninas.
aqui ele desmarcou, né? O agente... A gente fica mais tempo do lado de fora fazendo companhia para o pai. Quem que é esse agente? As meninas. Nós gostamos só um pouquinho. Quem que gosta só um pouquinho? As meninas. Então, as palavrinhas nós e a gente se refere às meninas. Agora, olha a resposta. Para que serviram os termos indicados na atividade anterior? Indicaram a pessoa que as meninas se referiam e evitaram que houvesse repetição do mesmo termo. Ah lá, isso é o pronome. O pronome indicou as pessoas sobre as quais elas estavam falando. No caso, era uma pessoa, o pai, e também serviu para evitar a repetição dos termos. Para que ficar toda hora falando pai, né? Para que ficar, no caso aqui, ficar falando que eram elas? Então, é para evitar a repetição e indicar quem eram as pessoas. Continuando. Na leitura do relato, esses pronomes pessoais nos ajudam a identificar quem narra os fatos. Né? Os pronomes ajudam, a gente consegue saber quem é que está contando. Quando fala nós, a gente, nós sabemos que quem está falando isso são as meninas, as 13 irmãs. Então, ajuda a identificar quem está contando. Ou quem participa dos acontecimentos. Então, indicam as pessoas do texto ou as pessoas do discurso. Gente, pronome é isso. Os pronomes indicam as pessoas do discurso, pessoas do texto. Pessoas do discurso quer dizer as pessoas que falam. Discursar é falar, tá bom? E grifem aí igual eu grifei. Esses pronomes foram usados no texto para substituir os substantivos e também para evitar repetições dos nomes. Gente, vocês vão decorar isso aqui. Já entrou na cabecinha de vocês, né? Substantivo serve para dar nome aos seres em geral, às coisas, aos objetos, não é? Adjetivo e locução adjetiva serve para dar característica. A gente vai gravando, não é? Olha o que nós já aprendemos. Substantivo dá nome, adjetivo indica característica. O artigo, ele acompanha um substantivo. O numeral vai indicar quantidade, ordem, não é? E o pronome agora? Para que o pronome faz? Ele substitui. Ele serve para substituir os substantivos e também para evitar repetição. Isso são os pronomes pessoais. Nós vamos aprender outros tipos de pronomes que, além de substituir, eles também vão acompanhar, tá? Então, nós vamos chegar lá. Por enquanto, estamos falando de pronomes pessoais, pronomes que indicam as pessoas, tá? Eu sou uma pessoa, tu é pessoa, ele, ela é pessoa, tá vendo? Então, é isso que nós vamos ver agora. Os pronomes pessoais são classificados de acordo com a pessoa do discurso ou com a pessoa gramatical. Vamos entender isso? Então, nós temos 3 pessoas. Vou mudar a cor aqui, tá? Nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira. Não é assim que a gente aprende? Primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa é sempre a pessoa que fala. Eu é a pessoa que fala. Nós é a pessoa que fala, porque o nós, eu e mais alguém que está comigo, né? Isso é um nós. A gente é a mesma coisa que nós. A única diferença é que nós é mais formal. A gente é mais da linguagem informal, da linguagem do dia a dia, ok? Então, a primeira pessoa é sempre a que fala. A segunda pessoa é com quem se fala. É com quem eu falo. Eu sempre vou falar com você, com tu,
tá bom? E olha o que diz aqui. No Brasil, em algumas regiões é usado tu e vós. Em outras, os pronomes tu e vós são substituídos por você ou por vocês. Na nossa região, gente, nós não usamos o tu, não é comum, são você. Ó, por que você não fez a tarefa? Eu não fico falando, porque tu não fizestes a tarefa. Não é, ninguém fala assim. Então, nós substituímos o tu por você. O vós, mesma coisa. Eu troco o vós por vocês, tá bom? Então, a segunda pessoa é com quem eu falo? Eu, que é a primeira pessoa, falo com alguém. E esse alguém é o você, é o tu, é o vós, tá bom? O vocês, no plural. E a terceira pessoa? A terceira pessoa é aquela de quem nós falamos. Então, eu vou conversar com você, que é a minha segunda pessoa, olha só, e nós dois vamos falar sobre alguém. Nós vamos falar sobre ele, sobre ela, sobre eles ou sobre elas. Então, a terceira pessoa é a de que se fala, né? Nós falamos de alguém ou de alguma coisa. Nós não falamos só de pessoas, né? Nós falamos de coisas também. Então, aqui embaixo está falando que a expressão agente, né? Ela vai substituir o eu e o nós, e ela é mais usada na linguagem do dia a dia. Não é errado falar agente. Lembrando que é separado, agente. Existe a palavra agente escrito tudo junto, só que aí significa outra coisa. Por exemplo, quando eu falo assim, o agente químico usado neste produto faz mal para a saúde. Então, o agente químico, esse agente é tudo junto. Agora, quando quer dizer nós, tem que ser separado, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Agente é a mesma coisa que falar nós, tá bom? Então, aqui ele vai explicar isso. Vamos agora falar, né? Já estamos falando dos pronomes pessoais. Primeiro vamos fazer o exercício e depois ver quais são os tipos de pronomes pessoais. Então, tem uma tirinha em que está a Mafalda e o Manolito, e a Mafalda fala, e aí, Manolito, tirou notas mais altas que o mês passado? Parece que a professora tem uma simpatia comercial por mim. Simpatia comercial? O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais ela me conhece, mais desconto ela me faz. Né? Ele quis dizer, a minha nota está diminuindo, ela está descontando. No segundo quadrinho, a palavra mim, empregada por Manolito, substitui o pronome eu, né? Parece que a professora tem uma simpatia comercial por mim. Esse mim, ele está se referindo a ele mesmo, né? Ele não ia falar por eu, por mim. Esse eu é o Manolito, mas ele não ficaria legal ele falar por eu, por mim. Ela tem uma simpatia por mim. Agora vem, qual é a outra palavra usada na tira para substituir o pronome eu? Olha a resposta, a palavrinha me, tá? Olha aqui onde está, no último quadrinho. Quer dizer que quanto mais ela me conhece, mais desconto ela me faz. Tá bom, gente? Então, ao me aqui, ó, ela conhece... Ficaria estranho ela falar assim, quanto mais ela conhece eu, mais desconto ela faz para eu. Não é? Então, esse me, ele está se referindo a ele mesmo, ao eu Manolito, tá bom? Então, a outra palavrinha para se referir ao eu foi o me. Então, olha aqui essa relação. O me, o eu, o me e o mim é sempre para se referir à mesma pessoa. Agora, vamos olhar então quais são os pronomes pessoais. Gente, existem dois tipos de pronomes pessoais.
Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Por que chama pronomes pessoais? Eu já disse, porque indica pessoa, tá bom? E aí, nós temos que saber muito bem isso aqui. Nós temos, deixa eu fazer um risco direito aqui para vocês, ó. Nós temos, vou separar aqui, ó. A primeira, segunda e a terceira pessoa do singular e a primeira, segunda e a terceira pessoa do plural, não é? Então, ó, singular, singular e singular. E do lado de baixo, primeira, segunda e terceira, só que agora do plural. Isso aqui vocês já aprenderam, tá bom? No quarto, no quinto ano, vocês já aprenderam isso. Então, qual que é a primeira pessoa? Eu. Segunda, tu. Terceira, ele, ela. Primeira do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira, eles e elas. Porque o que acontece? Eu. Qual que é o plural de eu? Nós. Qual que é o plural de tu? Vós. Qual que é o plural de ele e ela? Eles e elas. Tá vendo? Então, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. É muito facinho de gravar os pronomes pessoais do caso reto. É essa musiquinha. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E os pronomes pessoais do caso oblíquo, que também indicam a pessoa? Olha aqui, a primeira pessoa que corresponde ao eu. Me, mim, comigo. Ele disse para mim. Ele me disse. Ele falou comigo. Tá vendo? Me, mim, comigo. É tudo se refere ao eu, tá bom? Ó, é a primeira pessoa, gente. Ok? Ele me falou. Ele disse para mim. Ele falou comigo. Tudo se refere ao eu, por isso que é a primeira pessoa. Segunda pessoa é a turma do tu. Tu não escreve com T? Então, vai ficar tudo com T aqui, ó. T, ti, contigo. Tudo com a letra T. Te, ti, contigo. Ele te disse. Ele falou contigo. Eu entrego isto para ti. Tá vendo? Te, ti, contigo. Ó a rabisqueira que eu tô aprontando, hein, gente? Terceira pessoa, que corresponde ao ele e ela. Se, si, consigo, lhe, o, a. Gente, eu tenho um jeito que eu memorizei. Eu só mudo a ordem. Eu começo do o. Eu falo o, a, lhe, se, si, consigo. Eu começo daqui, ó. O, a, lhe. Aí eu venho pra cá. Se, si, consigo. Tá bom? Só porque eu memorizo mais fácil. O que corresponde ao nós. Nos, conosco. Gente, não tem acento. Aqui tem acento, nós. Aqui não é nós, aqui é nos. Ele nos disse. Ele nos falou. É nos, não é nós. Tá? Aqui é nós. Eu vou apagar que o meu risco ficou meio em cima e tá apagando o acento. Então, nos, conosco. O do vós, vos, convosco. Mesma coisa, aqui tem acento, aqui não tem. Aqui se lê vós. Aqui eu tenho que ler vos. Tá bom? Eles e elas seria, olha o jeito que eu memorizei, é o plural desse, tá vendo? Os, as, lhes, se, si, consigo. Então, eu quero que vocês memorizem. Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E pronome pessoal oblíquo. Olha lá o ritmo. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. O, a, lhe, se, si, consigo. Nos, conosco. Vos, convosco. Os, as, lhe, se, si, consigo.
Tá vendo, então, que o O e o A, olha o plural, os, as, pode ser pronome. A gente tinha aprendido que o O e o A, os e as, eram artigos definidos, não era? A gente aprendeu, o e a é artigo, depende. Então, quando o O e o A acompanhar um substantivo, vai ser artigo. Quando ele substituir a palavrinha por um nome, para evitar a repetição, aí ele vai ser pronome oblíquo. Eu vou até voltar, ó, vou voltar a folha. É esse caso aqui, ó, do primeiro exercício que a gente fez. A esposa de Agar o corrigiu. Esse o se refere ao Agar, é um pronome oblíquo. Esse o é a mesma coisa que ele. A Elga corrigiu ele. Tá vendo? Que é igual ele. Agora volta lá na tabela. Ó, ele, ela, tá na mesma linha. Tá vendo? Vocês estão entendendo, pessoal? Estão conseguindo perceber? Então, a língua portuguesa não é difícil. A gente só tem que ter atenção e ficar atento, porque às vezes uma palavrinha vai ser uma coisa e às vezes ela vai ser outra. Em algumas frases, o O e o A vai ser artigo. Em outras frases, eles vão ser pronomes. Tá bom, meus amores? E deixa eu ver se era aqui que nós terminávamos. Não. Tem mais um exercício e até a página 22. Aqui está falando no dia a dia, que é muito comum a gente usar o termo agente, tá bom? O nós é um pouquinho mais formal, mas os dois são corretos, tá bom? E vamos, então, para este exercício e acabar aqui. Então, leia o trecho, né, da música. E vamos responder. Gente, eu tô ficando impaciente. A minha fome é persistente. Come frio, come quente. Come o que vê pela frente. Come a língua, come o dente. Qualquer coisa que alimente. A fome come simplesmente. Come tudo no ambiente. Tudo que seja atraente. É uma fome absorvente. Come e nunca é suficiente. Toda fome é tão carente. Come o amor que a gente sente. A fome come eternamente, no passado e no presente. A fome é sempre descontente. Bonitinho, né? Então, qual é o sentido em que a expressão gente foi empregada em gente, eu tô ficando impaciente? Não é a mesma coisa que falar pessoal, eu tô ficando impaciente, tá bom? Então, nesse caso aqui, gente, é a mesma coisa que falar pessoal, turma. Poderia ser até turma. Turma, eu tô ficando impaciente, tá bom? E a letra B, para acabar. Come o amor que a gente sente. Agora tá acompanhado do A. Olha, a gente. Aqui eu grifei o E não é não, tá bom? É só aqui, a gente. Então, e agora, que sentido tem? Tem o sentido de nós. Come o amor que nós sentimos, tá? Então, agora, esse agente é no sentido de nós. A única coisa que se nós trocássemos pelo nós, nós teríamos que mexer também aqui no verbo sentir, não é? Come o amor que nós sentimos. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu fico incomodada quando não fica certo, tá bom? Então, é isso, meus amores, perceberam? Aqui, só a palavrinha gente é no sentido de pessoal, eu tô ficando impaciente. E, junto com o A, tem o sentido de nós. Então, é isso, meus queridos. Espero que tenha ficado claro. Eu fiz o possível para explicar da melhor maneira para vocês, tá bom? A turminha que assiste o vídeo inteiro, parabéns, meus queridos. Fiquem sabendo que mesmo que a gente não volte esse ano, que provavelmente isso não vai acontecer, né? Já estamos aqui no 4º bimestre, essa semana já é 4º bimestre. Ano que vem nós nos encontramos. E aí, eu vou fazer umas perguntinhas
E eu tenho certeza que a turma que assiste os vídeos inteirinho vai saber me responder, tá bom? Eu vou pegar quem não assiste, eu vou descobrir. Beijo, meus amores!